Boa tarde, sextos anos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E pontos para o nosso trabalho da segunda semana do bloco 6 de atividades remotas. Na semana passada, nós demos introdução ao estudo dos números decimais. Então, nós vimos como que nós podemos fazer a leitura de um número decimal, a parte inteira e a parte decimal. Nós vimos que nós podemos trabalhar com fração decimal e número decimal, né? Transformar fração decimal em número decimal e número decimal em fração decimal. Nesta semana, a professora estipulou para vocês aí na nossa apostila, para vocês trabalharem da página 211 em diante. Então, da página 211 até a página 215 do livro didático, que vocês devem completar para exercitar um pouco mais a apostila que vocês vão completar. Página 211 até a 215, vocês vão tratar de comparação de números decimais, certo? Com vários exercícios, reta numérica de números decimais, algumas situações, problemas, que vocês vão desenvolver um pouco mais as habilidades determinadas na nossa apostila. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar agora aqui a segunda semana do bloco 6 de atividades, comparação de números decimais. Para isso, a professora gostaria que vocês observassem esse material aonde a professora vai dar a explicação para vocês, tá? Comparação de números decimais. Comparar um número decimal significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Então, a primeira coisa, nós temos que observar duas coisas na comparação de números decimais. Primeiro, as partes inteiras. O maior número é aquele que tem a maior parte inteira. Aí eu não preciso nem olhar na parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. Então, entre o número 3,4 e 2,943, o 3,4 é maior. Por quê? Porque a parte inteira 3 é maior do que a parte inteira 2. Tá? 10,6 é maior que 9,2342. Por quê? Porque 10 inteiros é maior do que 9 inteiros. Então, quando eu tenho as partes inteiras diferentes, eu não preciso nem olhar os números que estão depois da vírgula, porque o maior número vai ser aquele que tem o maior inteiro, maior número antes da vírgula. Agora, quando a parte inteira é igual? Quando são iguais dos dois números, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou para o segundo caso. Quando as partes inteiras são iguais. O maior é aquele que tem a maior parte decimal. Ou seja, o décimo, centésimo, milésimo é o maior deles. É necessário igualar inicialmente os números de casas decimais acrescentando zeros. Veja bem, 0,75 eu tenho duas casas decimais. E 0,7 eu tenho somente uma casa decimal. Casas decimais são os algarismos que estão depois da vírgula. Então, se aqui eu tenho dois algarismos depois da vírgula e aqui eu tenho só um, primeiro eu tenho que igualar as casas decimais. Então, se aqui tem 2, eu completo com 0 para aqui ficar com 2 também. 75 e 70 centésimos. Então, os 75 centésimos é maior que os 70 centésimos. Tá? 75 centésimos é maior que 70 centésimos. Agora, olha esse de baixo. 8,3 e 8,03. Aqui tem uma casa decimal e aqui tem duas. Então, eu tenho que igualar com 0. Eu coloco mais uma casa decimal aqui, eu vou ficar com 30. 30 é maior que 0,3. Então, 30 centésimos é maior que 3 centésimos, tá? Então, quando as partes inteiras forem iguais, o inteiro é o maior inteiro é o maior número. E quando o inteiro for igual, nós temos que igualar as casas dos décimos, centésimos, milésimos e comparar os números decimais. Bom,
Diante disso, eu tenho aqui o primeiro exercício. Então, vocês vão completar com o símbolo de maior, lembrando que o maior, a boquinha vai sempre aberta para o número maior. Se o maior está para o lado de lá, a boquinha vai para lá. Se o maior está do lado de cá, a boquinha vai aberta para cá, tá? Olha a parte inteira, 23 e 2. Primeiro, vocês olhem os logaritmos que estão antes da vírgula. Se 23 é maior do que 2, eu não preciso nem olhar a parte decimal. Tá? Isso também está explicado na página 211 do livro de vocês. Olha lá, 7 inteiros e 70 inteiros. É claro que o 70 vai ser maior do que o 7. Não precisa nem olhar os décimos. 419 inteiros e 419, 0,00000 é inteiro do mesmo jeito, então eles são iguais. 6 inteiros e 8 inteiros. Não preciso nem olhar a parte decimal, que o 8 é maior que 6. Agora, atenção. 4,09 e 4,90. A parte inteira é igual. As casas decimais estão igualadas, 2 casas e 2 casas. Então, quem é maior? O 90 centésimos. Tá? Aqui, 67 inteiros, 67 inteiros. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho 3. Então, se eu completar aqui com 0, eu vou ter 300 e aqui também 300. Portanto, eles são iguais. 856 inteiros e 8 inteiros. Então, o 800 é maior. Agora, observe aqui. 0, 0. Não tenho parte inteira. Daí, eu tenho 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas. Essas 3 casas formam 6 milésimos. E essas 3 casas formam 60 milésimos. Então, quem é o maior? O 60. Outras casas iguais, 845 inteiro e 845 inteiros. Aqui eu tenho 38 centésimos e aqui eu tenho 83 centésimos. Então, maior, 83. 42 inteiros e 4 inteiros, não preciso nem olhar os decimais. 765 inteiros e 76 inteiros. Claro que o 700 é maior. 12 inteiros e 12 inteiros. Então, vamos ver os décimos. 96 centésimos, 69 centésimos. Então, 96 é maior. Só lembrando a explicação que a professora deu aula passada, quando eu tenho uma casa decimal, eu leio décimos. 2 casas decimais, eu leio centésimos. 3 casas decimais, eu leio milésimos. Aqui, 341 inteiros e 34 inteiros. Nem preciso olhar a parte decimal. E 0,008 e 0,8, pensando que nós temos que completar as casas decimais aqui, 8 e 800 milésimos. O 800 milésimos será maior. Tá? Muito bem. Agora, utilizando o símbolo de menor que, nós vamos completar em ordem crescente. Então, vamos lá. O símbolo é para nós determinarmos. Na letra A, qual deles é o menor? Lembrando que se eu tenho aqui 3 casas decimais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é completar as casas decimais. Todas com 0. Completar com 0. Porque assim os números ficam todos iguais. Porque iguais não, ficam mais fácil de comparar. Porque aqui o número 1, ele é a parte inteira de todos eles. Então, observe aqui. Quando nós igualamos primeiro as casas decimais, então, se aqui eu tenho 3 casas decimais, vai facilitar para nós a comparação dos números, tá? Quando nós acrescentamos os zeros. Se aqui eu tenho 3 casas decimais, eu deixo todos eles com 3 casas decimais. Aí fica mais fácil nós compararmos. Então, aqui, ó, 1,005 é menor que 1,05, que é menor
e 1,23, só que aí a gente coloca os números aqui como foi dado no enunciado do exercício, e não com os zeros que nós colocamos. E a gente não precisa colocar os zeros. Os zeros nós colocamos somente para que facilite a nossa comparação, tá? Aqui na letra B, eu tenho 2 casas decimais, 2, 2, 2, 1, 3. Então, o que que nós fazemos? Completamos com 0, 3 casas decimais, todos eles. 280, 010, 430, 820, 300, 601 que já está, 800 e 840. Aí sim, qual é o menor de todos eles? Quem tem a menor parte inteira é o 0,84, não vou pôr 840, tá? Então, é menor que 13,28, que é menor que 13,43, que é menor que 3,82, que é menor que 4,601, menor que 32,8, que é menor, que é menor. A mesma coisa na letra C. Se eu tenho 1, 2, 1, eu estou contando as casas decimais, a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula em cada número. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 2, 1 e 2. Então, eu tenho que completar todas elas com 2 casas decimais. Aí sim nós conseguimos fazer a comparação. Ok até aqui, pessoal? E o que é antecessor? É o que vem antes. E sucessor é o que vem depois. O que vocês precisam prestar atenção? Que esse antecessor e sucessor, ele tem que estar na mesma ordem numérica. Então, se aqui eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, eu tenho a ordem dos centésimos, quem vem antes do 6,78? 6,77. Depois, 6,79. Então, eu tenho que obedecer a mesma ordem numérica. Centésimo, centésimo e centésimo. Aqui também. Quem vem antes do 456,02? O 456,01. E quem vem depois? O 456,03. Eu respeitei a ordem da centena. E aqui, 4,83. Quem é que vem antes? 4,82. Quem é que vem depois? 4,84. Ordem das centenas. Quem é o antecessor do 15,07? O 15,06. O sucessor, 15,08, obedecendo a mesma ordem de centena. Agora, olha a letra E. A letra E está na ordem de milhares. Então, eu quero o milhar antes e o milhar depois. Olha a letra F, ele está na ordem do décimo. Então, é o décimo antes e o décimo depois. Entenderam? E assim vocês vão completar todos os outros também. Ok? Muito bem, agora nós vamos falar de reta numérica de números decimais. Nesta reta numérica que a professora colocou aí para vocês, nós vamos trabalhar apenas os décimos. Somente um algarismo depois da vírgula. Então, são os números que vão do 0 até os 6 inteiros, mas dividindo eles em décimos. Primeira coisa que o exercício fala aqui, complete todos os tracinhos dos décimos. Ou seja, primeira coisa que vocês vão fazer são os meios. Metade, 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 metade. As metades já estão aí, certo? 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Depois, o que vocês vão fazer? Nas metades, vocês vão observar que eu tenho 1, 2, 3, 4 tracinhos antes da metade e 4 tracinhos depois. 4 antes, 4 depois. Aí eu vou colocar 4 antes e 4 depois de cada metade, tá? Então, vocês vão ter 4 tracinhos antes. Assim, vocês podem fazer a divisão de qualquer reta numérica. Primeiro, localiza a metade, daí 4 tracinhos antes da metade, 4 tracinhos depois da metade. Muito bem. Agora, conforme vocês forem pintando as estrelas, vocês podem pintar as estrelas.
Conforme vocês forem pintando, vocês vão localizando. Então, o que que nós temos lá? Olha lá. O 0,1, 0, é a parte inteira. Vou voltar um pouquinho. 4,9. Então, eu tenho 4 inteiros, o vírgula 5 já está aqui. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Tá? 4,1. O que está antes da vírgula é o número que está aqui embaixo, é o número inteiro. E o que está depois da vírgula é a quantidade de tracinhos que vai estar depois do inteiro. 4,1 é um tracinho depois do 4. 5,5 já está lá. 3,3 são 3 tracinhos depois do 3. 2,9 são 9 tracinhos depois do 2. 5,2 são 2 tracinhos depois do 5. 3,8 são 8 tracinhos depois do 3. Aí a nossa reta numérica ficará desta maneira. Então, vocês têm que completar os tracinhos e colocar os números das estrelas exatamente como a professora está mostrando aqui. Ok? Depois nós vamos para o exercício 5. No exercício 5 é o contrário do exercício 4. O exercício 5, vocês já têm os pontos marcados e nós queremos saber qual é a localização deles. Lembrando que os números maiores que aparecem aqui são os números inteiros. E aonde estão as letrinhas são os décimos. Então, o R, por exemplo, ele está na onde? 0,1, 2, 3, 4, 5. Tá? A letra T está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A letra K? A letra K está no 2 inteiros, vírgula, 1, 2, 3. Lá. A letra M está no 3 inteiros, vírgula, 1, 2, 3. E assim, vocês vão completar as demais letrinhas que estão aí no material, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos falar de multiplicação e divisão de 10, 100 e 1000. E é a explicaçãozinha que está aqui, ó, nessa parte aqui da apostilinha de vocês, tá? Multiplicação. O que eu tenho na multiplicação de números decimais? Toda vez que eu estou multiplicando números decimais por 10, por 100, por 1000, significa que eu estou aumentando em 10 vezes, em 100 vezes, em 1000 vezes, tá? Então, toda vez que vocês estiverem multiplicando por 10, por 100 e por 1000, significa que vocês estão aumentando em 10, 100 e 1000 vezes. Com isso, a nossa vírgula, ela vai andar para frente, para a direita do número, tá? Para frente, olha aqui a seta mostrando, para frente, para a direita. Quando eu tenho vírgula, olha lá, vírgula 5, multipliquei por 10, a vírgula sai daqui, passa para cá. Multipliquei por 100, ela sai daqui 2 casas para frente. Quando eu não tenho casa suficiente, completa com 0. Tá? Então, olha lá, o exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo, não tem aí na apostilinha de vocês. 16,794. Se eu multiplicar por 10, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vai sair daqui, vai andar 2 casas para frente. E se eu multiplicar por 1000, a vírgula vai sair daqui e vai andar 3 casas para frente. Como é que eu sei disso? A quantidade de zeros é a quantidade de casas que ela anda para frente. 1 zero, uma casa. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros, 3 casas. Tá? Olha o 7,25. Se eu multiplicar por 10, que tem um zero, a vírgula sai daqui e vai uma casa para frente. Se eu multiplicar por 100, que são 2 zeros, a vírgula sai daqui e vai 2 casas para frente. Se eu multiplicar por 1000, que tem 3 zeros, a vírgula sai daqui e vai 1, 2, e aí completamos com 0 para que ela vá para frente. Lembrando que
Quando eu tenho um número inteiro, a vírgula fica por último aqui, não há nem necessidade de colocar a vírgula, tá? 6,9. Lembrando que esse exercício não tem na apostila, é só um exemplo que a professora está explicando. 6,9. Multiplicando por 10, que é um zero só, a vírgula sai daqui e vem para cá. O número vai ficar inteiro. Olha lá. Se eu multiplicar por 100, a vírgula sai daqui e vai uma, duas casas para frente. Ele também fica um número inteiro. E se eu multiplicar por 1000, ela vai uma, duas, três casas para frente. Ó, a vírgula estava aqui. Uma, duas, três. De qualquer maneira, todos eles ficaram números inteiros, ok? Mesma coisa na letra D, uma casa para frente, daqui duas casas para frente, daqui três casas para frente. E o último também, ok? E na divisão? Na divisão, a vírgula anda para trás. Se divide por 10, é um algarismo para trás. Se divide por 100, dois algarismos para trás. Se divide por 1000, 3 algarismos para trás. Então, olha aqui agora. Vou explicar para vocês o exercício número 1, que está aí na folhinha de vocês. Tá? Número 1 aí, da multiplicação. Calcule mentalmente. Então, se eu tenho 4,5 vezes 10, um algarismo. A vírgula vai andar uma casa para frente. Eu posso colocar a vírgula ou também posso deixar sem a vírgula. Porque o número inteiro, a vírgula não precisa aparecer. 56,7. Se eu estou multiplicando por 100, essa vírgula tem que andar duas casas para frente. Uma já está. Então, a outra eu completo com zero. A vírgula estava aqui. Uma, duas. Agora, por 1000. Olha, a vírgula estava aqui. Uma, duas, três. Agora, olha, 0,008 vezes 100. A vírgula está aqui. Ela vai andar uma, duas. Vai ficar, então, 0,8. Porque esses zeros que ficam sobrando antes, eu não preciso pôr. Tá? 7,04. A vírgula vai para frente. Uma, duas. Olha lá, ela estava aqui. Uma, duas, três. Tá? 9,76. Quantos zeros tem aqui no 10.000? 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula estava aqui. Ela vai andar para frente. Andando para frente, se não tiver número suficiente, a gente completa com zero. 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa nesse de baixo. Tá? Aí, tá 0,8, né? Não tem problema. O H, 0,91 vezes 10, a vírgula caminha uma casa para frente. E na divisão? Como que fica na divisão? Na divisão, a vírgula anda para trás. Dividiu por 10, a vírgula está aqui, volta uma casinha. Olha, ela estava aqui, volta uma. Dividiu por 1000, a vírgula volta 3 casas. Uma, duas, e quando eu não tenho casa suficiente, completo com zero. Olha lá, ela estava aqui. Uma, duas, três, vem parar aqui. E o 9 inteiros? Olha, a vírgula estava aqui. Vai andar duas casas para trás. Uma, duas. Aqui, a vírgula está aqui. Tem que andar duas casas para trás. Uma, duas, olha lá. Ela estava aqui, uma, duas para trás. Conforme a quantidade de zeros, é a quantidade de casas decimais que a vírgula vai andar, tá? E como é que fica esse exercício 2 aí? Complete o quadro e dê a sua leitura. 26. Se eu dividir por 10, a vírgula, no número inteiro, a vírgula fica escondida depois do último algarismo, então ela está aqui. Se ela vai andar para trás uma casa porque eu estou dividindo por 10, então ela estava aqui, vem para cá. E como é que eu faço a leitura desse número? 2 inteiros e 6 décimos. Agora, esse 2,6 vocês vão dividir por 1000. Essa vírgula vai andar para trás 3 casas da onde ela já está. Uma casa ela já está, olha lá, estava aqui. Ela vai andar uma,
2, 3 casas. Como é que fica a leitura desse número? 26 décimos de milésimos. Ok? Agora eu vou multiplicar. Se eu multiplico por 10, a vírgula sai daqui e vem para cá. Como é que fica a leitura disso? 5 inteiros e 78 centésimos. Agora, esse número eu multiplico por 100. A vírgula anda para a direita. Então, ela está aqui, vai 1, 2. Vai ficar 578 inteiros. Nem precisa pôr a vírgula se não quiser. Agora, eu tenho 765 inteiros. Eu vou multiplicar por 10. Não tenho casas decimais suficiente, completa com 0. Vai ficar 7.650 inteiros. Agora, este número eu vou dividir por 1.000. 3 casas para trás, a vírgula está aqui e vai andar 1, 2, 3 casas para trás. Vai ficar 7 inteiros, 650 milésimos. Pessoal, este é o trabalhinho para esta semana, ok? Vocês completem aí as páginas que a professora determinou para vocês aí, da página 211 até a 215. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no WhatsApp comigo. E além desse vídeo explicativo que a professora está postando para vocês, eu vou postar também um vídeo de uma outra professora que explica, a professora Giz, explica de modo diferente do meu, o mesmo conteúdo, para vocês entenderem melhor ainda, tá bom? Bom trabalho, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.